Padre Paulo, uma outra coisa que o Papa coloca aqui, palavras textuais dele, João Paulo II, também na teologia, isso me chamou muita atenção, também na teologia, voltam a assombrar as tentações de outrora. Ele fala assim, por exemplo, em algumas teologias contemporâneas, comparece novamente um certo racionalismo, principalmente quando asserções consideradas filosoficamente fundadas são tomadas como normativas para a investigação teológica. Qual é a preocupação do Papa nisso aí? Explica para o nosso povo que não é teólogo, por que o Papa está preocupado com a teologia, essas tentações de hoje, racionalistas da teologia? É que existem duas formas de fazer teologia. Existe a teologia que parte da revelação. Ou seja, o que é que seria a teologia correta? A teologia correta é o seguinte, vamos supor, você pensa, Deus se encarnou em Jesus Cristo, né? E Jesus nasceu através de uma virgem. E Deus também valoriza o sexo, porque o sexo é uma coisa positiva e boa, é uma criação dele. Então, o sexo é coisa boa e, no entanto, Deus, quando vem ao mundo, ele não vem através do sexo, ele vem através de uma virgem. Parece que são duas verdades contraditórias. De um lado, Deus está valorizando o sexo, e de outro lado, parece que ele despreza o sexo. O que é a teologia? A teologia é o esforço humano, racional, de tentar conciliar essas duas verdades de fé que são aparentemente contraditórias. Não é? Mas eu aceito a verdade de fé. Isto é a teologia verdadeira. Quais são as tentações racionalistas que o Papa aqui acusa? Seria a tentação de chegar e dizer, não, tem duas realidades que parecem ser contraditórias, né? A virgindade de Maria e a valorização do sexo. Então vamos fazer o seguinte, essa história de virgindade de Maria é um mito, porque o racionalista ele não aceita milagres, essas coisas, né? Então, é um mito, não, o sexo é coisa boa, Jesus nasceu de uma relação sexual que Maria teve, agora criaram esse mito aí de que ele, né, nasceu de uma virgem. Isso daí é somente mito das primeiras comunidades, mas não é a verdade histórica, né? Então essa tendência racionalista dentro da teologia de pegar tudo aquilo que é a verdade da fé e passar debaixo de um crivo, de uma ideologia filosófica, como por exemplo, no caso aqui, o empirismo. O empirismo é o quê? O que não é cientificamente provado, que não é empírico, no sentido de eu posso experimentar, posso repetir em laboratório, então não existe. Como ninguém pode repetir em laboratório um nascimento virginal, então isso não existe. Né? Então essa é a tendência... Nem mesmo a existência de Deus. Né? Racionalista, né? Dentro da teologia. Então esses Agora, teólogos... existem escolas teológicas dessa linha que se possa, inclusive, conhecer os nomes dos seus mentores? Olha, infelizmente, professor, esse negócio é uma epidemia. Epidemia? Né? Uma epidemia. Por quê? Nós poderíamos dizer que é a teologia liberal como um todo. Né? O liberalismo, que foi condenado nessa tentativa de racionalismo dentro da teologia. O Papa está dizendo exatamente isso. Tentações de outrora. Outrora quer dizer o quê? Na época, né, no final do século XIX, início do século XX, houve toda essa questão do modernismo, essa questão de pegar raciocínios filosóficos iluministas e pegar a teologia e moldá-la a partir disso, de uma ideologia filosófica. Né? Essa tentação voltou. Por quê? Voltou não porque as pessoas hoje em dia creem na ciência ou na razão, não, mas porque hoje em dia as pessoas desonestamente têm usado a razão quando lhes apraz, quando é oportuno, quando convém. Entende? Então a pessoa busca do baú um argumento cientificista e empirista quando vale. Aí você vai e prova racionalmente que ele está errado, ele diz, não, mas a razão não é tão importante assim, a coisa é relativa. Aí ele já pula para o outro lado. É interessante a gente notar isso, professor, que, e os seus telespectadores precisam saber disso, que com certos ideólogos você está perdendo tempo de debater. A gente não deve debater com ideólogo. Ideólogo tem que ser desmascarado. Falou, tirou a máscara dele, acabou. Você não tem mais o que debater com ele. Porque senão a gente fica refém.
refém de um homem desonesto, de uma pessoa desonesta. Entende? Uma hora ele é racionalista e empirista, outra hora ele é místico transcendental, uma hora ele diz que só acredita na ciência, outra hora ele está falando das energias cósmicas dos cristais. Quer dizer, o que é que essa pessoa é? Ele tem que somente ser denunciado, que ele vai fazer qualquer cambalhota e acrobacia para não acreditar em Deus, porque ele já decidiu, ele tomou a decisão: eu não quero que Deus exista. Por quê? Porque se Deus existir, a minha vida vai ficar muito limitada, tem um bando de coisas que eu não vou poder fazer. Isso tem a ver, isso tem raízes lá no Nietzsche, no Feuerbach, no Schopenhauer, que tinha Deus assim como inimigo, o Deus era uma fuga do homem, porque ele não consegue ser Deus aqui na Terra, então ele inventa que tem um Deus lá no céu. Isso vem de lá, do século XVIII, XIX? Sim, mas vem exatamente disso, e existe esta perversidade intelectual que é clara. Você vê, o senhor citou Nietzsche, por exemplo, num livro de Nietzsche chamado A Gaia Ciência, Nietzsche tem o seguinte aforismo, a seguinte frase, ele diz assim: se os deuses existissem, como poderia eu suportar não ser Deus? Logo, os deuses não existem. Ali, o gato se escondeu e deixou o rabo de fora. Ou seja, ele está mostrando a desonestidade intelectual dele. Ele está dizendo a que veio. Ou seja, ele não crê em Deus porque é insuportável para ele que Deus exista. Porque ele quer ser Deus. Lutero já denunciava isso, não é? Nem tudo que Lutero disse estava errado, né? Então tem muitas coisas que Lutero disse que são corretíssimas. Ele disse assim: o homem não pode querer que Deus seja Deus. Ao contrário, o homem gostaria de ser Deus. Bom, isso foi a grande tentação de Adão e Eva no paraíso, a tentação dos anjos, né? Exato. Querer ser Deus, né? Sim, e essa tentação de tomar o lugar de Deus, essa soberba luciferina, né? Satânica, essa soberba de querer tomar o lugar de Deus, é exatamente o que move a maior parte dos ideólogos hoje em dia. Eu me lembro que São Tomás de Aquino, naquela exposição do credo dele, São Tomás de Aquino dizia que o sonho do demônio sempre posto é Deus. Então ele se esconde nos ídolos para receber o culto que é prestado a um ídolo que não é Deus, então não serve para ele. Exato. É significativo.